A vontade de fazer o bem ajuda a mudar o mundo. E do outro lado dessa vontade está você e a sua bondade. Existem muitas pessoas fazendo bem a animais abandonados e elas precisam do apoio e da bondade das pessoas para continuarem mudando o mundo. Para conectar esses sentimentos de pessoas, surgiu a Adote Mossoró, um projeto que liga protetores independentes de animais abandonados e adotantes. A Adote Mossoró está presente no Facebook através de sua fanpage, divulgando animais para adoção e apoiando ações dessa causa. E você pode ajudar com apenas um clique. Curta nossa fanpage e compartilhe nosso conteúdo. Alguns segundos seus pode valer um novo lar para estes animais. Não somos uma ONG, somos uma ponte entre a vontade e a bondade de fazer o bem. Visite nossa página no Facebook ou nosso site adotemossoró.org. Olá, amigos que acompanham a UERN TV. Você acredita nas lendas? E nas histórias que seus avós contavam para vocês? Hoje, no nosso programa, exibiremos o documentário O Batatão. O curta conta a lenda que foi repassada de pai para filho através dos contadores de história da cidade de Areia Branca. Choros e gritos de crianças que não eram batizadas, aparição de bola de fogo e testemunho de pessoas que ouviram Batatão são apenas algumas das histórias que vamos mostrar agora. Uma bola pegando fogo. A bola de fogo ia crescendo. Aquela tocha de fogo grande. Uma labareda mesmo. Uma assombração que aparecia. Corria atrás das pessoas. Caía por cima e matava. Almas, lobisomens, batatões. Areia Branca, cidade interiorana do Rio Grande do Norte, já foi cenário para muitas histórias de assombração. Localizada na micro-região de Mossoró, a cidade, nas primeiras décadas do século passado, era um prato cheio para os famosos contadores de histórias. Sal e mistério eram os ingredientes que mais atraíam o público, antes do rádio, da TV e do computador. A lenda do Batatão, por exemplo, chamava mais atenção que as belas dunas e praias paradisíacas. Contado geralmente entre roda de amigos, o mito do Batatão funcionava como um passatempo nas noites areiabranquenses. Cômico, aterrorizante ou apenas duvidoso. Hoje eu poderia dizer que era um dissuador, né? Hoje eu poderia dizer que eram seres extraterrestres aquilo. Mas na época eu só dizia que era o Batatão por conta dos assuntos. Eles diziam que eram crianças que tinham morrido pagãs, né? E quando a pessoa não corria para se esconder dentro de um curral de vaca, o Batatão crescia, caía por cima e matava, né? O pagão justamente era esse Batatão que o povo dizia que não era filho de matrimônio, ele era filho de pessoas que erravam, e então tinha um filho, uns desertavam no mato, outros faziam isso, ele virava o tal Batatão falava. Costumavam muito sepultar em curral de gado. Na crença popular, curral de vaca era bento. E então enterrava ali porque a criança não era batizada. E então para ir para o cemitério, talvez a lei da época não admitisse a entrada da criança sem que não levasse o documento e a prova do batismo. Na ânsia de se livrar da bola de fogo ou de estranhos choros de crianças, as pessoas realizavam o batismo. O batismo era: eu te batizo, Maria ou Manuel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se batizasse com o nome de Maria e voltasse a aparecer, batizava com o nome de Manuel, com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estás batizado em nome de Deus. Quer dizer, fazia como os padres fazem na igreja. Agora isso tinha de pegar na igreja água benta e fazer. Eu assisti muito a minha avó trabalhando com bacia d'água e uma vela acesa, batizando crianças que ela dizia que o choro vinha ali debaixo do chão. E ela contava que eram pagãos, crianças que nasceram de abortos, que tinha muito em Areia Branca, crianças que nasceram
de abortos e que não tinha se batizado com 5 meses, com 6 meses, e que não era costume enterrar em cemitério. Enterrava mesmo nos quintais da casa, que eram quintais de areia. Isso eu vi muito a minha avó batizar crianças pagãs que estavam chorando, pedindo o batismo. Quando aquela criança chorava, aquele morto, né, que eles acreditavam que chorava, aí que chorava tantas vezes, que eu não me lembro mais o número de vezes. Aí disse que ele chorava de 7 em 7 anos. Ele chorava, se não tivesse ninguém que batizasse, aí parava de chorar. Com 7 anos chorava novamente. Com mais 7 anos, novamente. Aí até tanto tempo, que eu não sei com quantos tempos, diz que aquela criança, aquele anjo, né, que chamava o anjo, que chorou, virava um batatão. Assim como no contar de toda a lenda, os narradores procuravam dar veracidade às suas histórias, com experiências próprias ou de terceiros. É ouvir para crer, ou não. Porque eu tinha uns 16, 17 anos no máximo, né? E fomos fazer uma pescaria à noite. E na pescaria, viemos lá para cá, né, distante mais ou menos assim, uns 3 quilômetros, que a gente morava aqui na ponta do Ipanema, e a pescaria era lá do outro lado do Ipanema. Aí fazendo uns 3 mil metros mais ou menos, 2.500 metros. E de lá para cá, os meus colegas, que eram mais velhos que eu, são mais velhos que eu, aí eles disseram assim, lá vem ali, porque tinha um ladrão de galinha, e estava roubando galinha lá no Ipanema, sabe? Aí a gente pensou que era um ladrão que vinha com uma lanterna, né? Isso tinha um curral de gado naquela região. E que quando morria uma criança, nascia morto, né? Aí eles enterravam lá naquele curral, né? Então eram uns 3 ou 4. José Marcelino, Damião Marques, Sebastião Marques, aquela turma, né? Quando fomos se aproximando, aí vimos aquela tocha de fogo grande, muito bonita, né? Subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E nós fomos se aproximando, sabe? Aí não era ladrão, não tinha ninguém. Aí vimos só aquele choro, choro assim de uma criança, né? Aí foi quando José Marcelino, que era o mais velho, disse assim, rapaz, isso aí é o tal do Batatão. Então eu devia ter na faixa o quê? De 15 para 16 anos, devo ter sido em 55 para 56. Eu vinha da casa de uma família, amigo de meus pais. Quando foi mais ou menos assim, em questão de 8 horas da noite, quando o povo aqui na cidade já dormia, não é? Porque tinha até um problema, eu quero dizer, que a luz aqui se apagava às 10 horas da noite. 15 minutos antes, a luz acendia, apagava 3 vezes para dar um sinal e ela ia, era através de óleo que o motor funcionava. Então, 8 horas eu estava vindo, e como as ruas de Areia Branca era uma casa aqui, outra ali, tinha esse negócio todo muito atrasada, eu ia me aproximando de um curral de vaca, eu vi aquela luz vindo do nascente. Quando eu comecei a ver aquela luz, eu não imaginei, mas quando me vi se aproximando, aí eu liguei uma coisa com as histórias que diziam, né? Então o que acontece? Eu corri, peguei no portão do curral e pulei. Quando isso eu pulei, quando desapareceu. O chorinho ouvia-se muito parecido com criança, recém-nascido. Uma vez eu viajando, mas um colega meu, todo o tempo aquele choro encostado. Mas o que é isso? É bem algum pagão, ele disse para mim, é bem algum pagão. Mas ninguém não levou aquilo a sério, não. Mas parecia muito com o choro de criança. Eu atribuí que poderia ser um passarinho imitador de choro de criança. Existia algo comum entre aqueles que compartilhavam das histórias e aqueles que viveram as experiências do Batatão. Pavor, muito pavor. Minha avó conta que ia uma noite e ia, né? Não tinha energia, não existia energia. Ia para casa do outro parente, ia caminhando nesse caminho. Aí quando foi lá no já, assim, distante, ela disse que avistou essa bola de fogo.
E essa bola de fogo vinha se aproximando. Aí ela disse que ficou com tanto medo que as pernas dela paralisou, assim, ela não podia mais andar, dar um passo. Isso é o batatão, se a gente se aproximar, ele queima, sabe? Ele queima. Ele começou a rezar, sabe? Começou a rezar. No dia que eu vi uma história dessa, eu não dormia de noite. Ficava assombrada, quando ia dormir, acordava chamando por minha mãe, meu pai, que queria ir para a cama com eles, que estava com medo. A gente chega a sentir, aquilo era tão assim na gente, ficava tão presente assim na mente da gente. A gente acreditava mesmo que de noite, como se a gente não via, mas a gente sentia. Eu sentia direitinho, assim, puxando meu lençol, andando assim debaixo da minha rede, como se estivesse balançando minha rede, e eu ficava morrendo de medo. Muita gente disse que isso não existia, só era a imaginação das pessoas, né? Tem gente que diz assim, é a imaginação das pessoas, eu não sei. Eu só sei, minha filha, que eu nunca tive coragem. Afinal, o que seria o batatão? Fenômeno sobrenatural? Ou teria alguma explicação física? Hipóteses e mais hipóteses. O fogo foi baixando, e uma caatinga de enxofre muito grande estava ali em torno, nós voltamos. Aí, com a caatinga de enxofre, deixa crer que é uma matéria qualquer que se inflamou ali, né? Hoje eu daria outro nome. Eu diria hoje que seria um obsessor, um espírito da baixa camada, atrás de preces, de luz, de alguma coisa, de uma doutrina que pudesse se aliviar desse portal inferior que a gente chama umbral. Não é? Então, eu acho que hoje eu diria isso. Era a quintura da terra que faz aquilo. O seu mesmo começo é esse, é a quintura da terra que fazia aquele batatão, aquele negócio. É uma coisa de Deus. Isso tudo era um negócio da química, né? Era um fósforo, né? Elemento químico, do branco, porque tem mais vermelho, do branco que era fácil como é que se diz, de pegar fogo, vamos dizer. Os contadores de histórias atuavam na ausência dos meios de comunicação. Com o advento da tecnologia, os ciclos de conversa ficaram então em segundo plano. Eu penso que as histórias se acabaram porque se deixou de sentar em calçada. Eu penso que foi o progresso, a televisão. Eu penso que foram outras alternativas, a evolução da própria ciência, né? As escolas que têm uma outra visão de ensino. Eu acho que essas histórias desapareceram com a tecnologia, né? Hoje em dia as crianças, pronto, o pessoal foi deixando de contar as histórias. As crianças hoje em dia não sabem dessas histórias, da época da gente. Não tem mais porque hoje tem muito entretenimento de várias coisas, né? Hoje temos rádio, tem a televisão, o povo também se entreta muito com leitura e tudo isso vai passando o tempo, né? Narrativa fantasiosa, realidade ou imaginação? Afinal, qual a origem dos mitos? O mito é uma maneira em que o pensamento opera para colocar ordem no mundo, né? E eles surgem como uma resposta do pensamento humano diante de fenômenos que ele não consegue explicar com muita clareza. Então, mas o mito é ao mesmo tempo uma forma, uma estratégia de pensar, um dispositivo do pensamento, né, e portanto está presente em todas as sociedades humanas, de ontem, de hoje e de amanhã, né, e que opera por uma lógica de ordenação diferente de outras narrativas do mundo que querem igualmente colocar ordem no caos. Nós é que criamos os mitos. Os mitos não existiam antes dos homens, nem existirão depois que nós deixarmos de existir como espécie.
Lenda, mito ou verdade? Você acredita? Pois é, nosso programa termina aqui. Mas você pode conferir toda a nossa programação na nossa fanpage do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa. A vontade de fazer o bem ajuda a mudar o mundo. E do outro lado dessa vontade está você e a sua bondade. Existem muitas pessoas fazendo bem a animais abandonados e elas precisam do apoio e da bondade das pessoas para continuarem mudando o mundo. Para conectar esses sentimentos de pessoas, surgiu a Adote Mossoró, um projeto que liga protetores independentes de animais abandonados e adotantes. A Adote Mossoró está presente no Facebook através de sua fanpage, divulgando animais para adoção e apoiando ações dessa causa. E você pode ajudar com apenas um clique. Curta nossa fanpage e compartilhe nosso conteúdo. Alguns segundos seus pode valer um novo lar para estes animais. Não somos uma ONG, somos uma ponte entre a vontade e a bondade de fazer o bem. Visite nossa página no Facebook ou nosso site adotemossoró.org.